Já pensou em trabalhar com grande volume de dados? Centenas de milhares? Como seria realizar uma consulta nessa tabela? Se não tivermos cuidado, pode demorar muito essa consulta. Por isso, nós temos que definir uma estratégia para buscar apenas uma parte desses dados por vez. Essa estratégia é a paginação. Como nós sabemos, a paginação é muito simples e fácil de ser implementada através do aggregate. Mas você já tentou com SQL? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso e também a importância da paginação. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para você que não me conhece, meu nome é Herbert Nunes, eu sou mentor e desenvolvedor na Trusted School. E hoje vamos ver em conjunto, como vimos aí na introdução, a paginação dentro do SQL e também a sua importância. Bom, sem mais delongas, bora pro código. Ok, pessoal? Já estou aqui com a minha aplicação aberta. Eu tenho aqui um padrão, de lista e detalhe de um ecrã de colaboradores de uma empresa. Eu tenho aqui essa tabela que está sendo alimentado pelo getEmployee, que é a nossa data action que está definida nesse ecrã. Basicamente, essa data action ela possui aqui um output do tipo list e temos aqui também o nosso SQL. Vou dar aqui um zoom para a gente observar. Vou mover um pouquinho para cá para vocês terem a visão completa. Então, basicamente, isso aqui que é a nossa busca. Estamos ali a buscar algumas informações da tabela Employee e temos aqui uma ordenação pelo Employee ID e também um filtro pelo o nome. Posso testar aqui o SQL. A gente pode observar que vai funcionar normalmente. Temos aqui, claro, apenas 100 linhas a serem retornadas. O SQL ele tem uma limitação aqui dentro do OutSystems, não conseguimos ver todas as linhas. Portanto, eu vou fechar e vamos ver como está o comportamento desse ecrã na prática. Então, vamos clicar aqui com o lado direito, Open Browser, e vamos ver o que está acontecendo aqui. Está carregando aqui os dados, carregando. A gente já pode observar que existe uma longa demora para buscar essas informações. Então, eu tenho aqui um gravíssimo problema de performance na busca dessas informações. E a gente vai estar resolvendo isso com o Pagination. Portanto, vamos para dentro do OutSystems e aqui dentro eu vou adicionar o Pagination, que é aqui um bloco, um widget da OutSystems, que já facilita o nosso processo. E ele tem aqui alguns campos que precisam ser preenchidos. Tem o Start Index, o Max Record, Total Count, o handler dele também, ele está aqui vermelho. E a gente vai estar criando algumas variáveis aqui para estar preenchendo esses valores. Então, bora lá. Então, vou adicionar aqui o Start Index, também o Max Record. Essas etapas também são necessárias quando estamos a utilizar um aggregate, Então, a gente passa aqui agora para o Start Index a variável Start Index e para o Max Record a variável Max Record, ok? E agora, vamos, antes de preencher aqui o count e o handler, vamos fazer algumas alterações no nosso SQL. Então, bora lá. Eu vou mover aqui a minha câmera, vou expandir isso aqui para a gente, e agora sim, a gente tem aqui uma visão melhor do código. Então, é assim, pessoal. A gente vai precisar aqui dentro do Start Index e também do Max Record. Então, Max Record. E agora a gente vai precisar utilizar aqui um comando para estar utilizando essas duas variáveis. Então, vamos lá. Para a gente utilizar o Start Index, vamos utilizar o comando offset. Aqui dentro vamos utilizar a variável Start Index e vou definir ainda rows. Então, o offset ele serve para definir o Start Index. Para quem ainda não conhece o Start Index, não sabe o que é isso que eu estou falando, eu vou explicar. O Start Index ele define a partir de qual posição que nós vamos buscar um elemento da base de dados. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês.
Vamos supor que, em vez de colocar aqui o start index direto, né, eu coloque o valor 0. Eu vou dar aqui um teste e a gente pode observar que os dados eles retornaram normalmente, não teve nenhuma alteração. E eu quero que vocês frisem que o primeiro registro que nós estamos a ver é o ID 38. Se eu agora mudar para a posição 1, eu vou aqui testar. E o que vai acontecer? Agora, o ID, o primeiro registro, né, é o ID 39. Isso aconteceu porque o 38 ele é a primeira posição da minha lista, a posição 0. E o 39 é a segunda posição, a posição de número 1. Ok? E a gente passou, então, aqui a posição 1 do offset, fazendo assim que o 39 tornasse agora a primeira posição, né, digamos assim, da nossa lista, ok? Mas, basicamente, é assim que funciona o Start Index. Vamos voltar aqui a passar o Start Index. A gente ainda utiliza aqui o rows para indicar que é da linhas da base de dados que a gente está aqui lidando, ok? É basicamente isso, não tem mais nada. E a gente vai utilizar em conjunto, né, com o offset, com o Start Index, o Max Record. O Max Record ele é definido da seguinte forma. A gente utiliza fetch next Max Record rows only. Vamos entender o que está aqui escrito. O fetch, como a gente sabe, pode ser o quê? Buscar, né? Buscar as próximas. Aí aqui a gente tem o número, né? Próximo, vamos supor aqui que eu tenho 10. As próximas 10 linhas apenas, ok? Então, se eu tenho aqui definido um offset, repare que eles trabalham em conjunto. A gente leria da seguinte forma. Então, vamos lá. O Start Index, então, buscar aqui a partir da posição 0, a partir da linha 0, buscar as próximas 10 linhas apenas. Nada mais que isso, apenas essas únicas 10 linhas, ok? Então, agora, se a gente testar, o que vai acontecer? A partir da posição 0, que a gente já tinha visto, a 38, eu vou retornar as próximas 10 linhas. Então, se a gente contar aqui, né? Começou no 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número aqui embaixo, 10 linhas foram retornadas, ok? E é assim que funciona a nossa sintaxe, né? Nosso comando aqui dentro do SQL. Vamos passar aqui dentro o Start Index agora e também a variável do Max Record, que são necessários, né? E um ponto que eu gostaria de frisar junto com vocês é que é necessário possuir aqui o order by. Se eu tentar fazer sem o order by, vou obter um erro, ok? Portanto, a gente precisa ter o order by aqui definido. Depois, vamos agora voltar aqui a câmera para esse lado. E eu vou definir aqui agora os campos, que vai ser o Start Index e o Max Record. Ele já até me recomenda as variáveis que a gente tinha criado anteriormente, ok? E meio que está concluída essa parte aqui, a primeira parte, né? Ainda tem mais uma etapa, que agora a gente vai precisar olhar para o Total Count. O Total Count seria a quantidade de registros total que a gente tem na base de dados. Por exemplo, eu tenho 1000 registros na base de dados, ok? Então, eu tenho que colocar lá 1000. Só que eu não quero pôr essa informação, né? Eu vim aqui com as minhas mãos e pôr essa informação. Porque esse número ele pode aumentar consoante o tempo. Portanto, eu quero que ele seja um número dinâmico. Como que eu faço isso? Eu poderia, né, ter aqui um output na minha data action, que seria o count. Deixa eu mudar aqui. Ok? Seria aqui o nosso count. E a gente definiria esse count com o count que sai do SQL. Só que não pode ser desse SQL, porque esse SQL ele vai ser impactado pelo Max Record que a gente definiu aqui dentro. Então, aqui dentro, a gente definiu o Max Record aqui. Portanto, se eu colocar que o Max Record ele vai ser 10, se eu utilizar o count lá, o count também vai ser 10. Ele não será igual ao que nós tínhamos aqui. Saiu aqui o nosso order by. Deixa eu voltar aqui a pôr.
E agora sim. Então, o nosso retornou aqui 10, né? Porque o max record foi colocado ali a 10, ok? E o nosso total count, né? O count seria 10. Mas a gente não quer isso, a gente quer que seja o número total da base de dados. Como eu faço isso? A gente vai ter que pegar aqui esse SQL, vou copiar ele e vou colar. Então, a gente tem 12 SQL com a mesma busca, só que esse segundo SQL vai servir apenas para o count. Então, o nome dele eu vou alterar, colocar um count no final, e depois, aqui dentro, eu vou remover essa parte aqui que pertence, né, ao max record e ao start index. Dessa forma, eu vou retornar ali o número total de registros que eu tenho na base de dados dentro desse SQL do count. E agora sim, eu vou definir o count com base no que sai desse SQL do count, ok? Ele está reclamando aqui porque o count que sai do SQL é um long integer, portanto, eu vou alterar o nosso data type aqui de integer para long integer, só para tirar o warning, ok? E agora sim, já não possuímos aqui o warning no assign. Voltamos para o nosso ecrã de listagem e vamos definir o count agora que sai da data action, ok? Então, aqui na data action, selecionei aqui o nosso count. Vou trazer também a minha câmera para o outro lado, só para a gente ter a visão do que eu estou fazendo. E, por último, vamos definir aqui o nosso handler. O handler vai receber o start index aqui, né? Ele irá receber o novo start index. E vamos fazer um refresh na nossa busca. Acredito eu que isso aqui já resolva nossos problemas de performance que antes estavam sendo causados pela busca de muita informação na base de dados. Dessa forma, vamos ter aqui poucos registros. Um ponto muito importante que eu acabei me esquecendo, pessoal, foi o valor default do max record. Como não temos nenhum valor, ele não vai retornar nada. Então, eu vou passar 10 aqui e vou fazer novamente o publish para a gente retornar 10 registros, né, da base de dados. Então, vou deixar ele aqui publicar, ok? Feito o publish, vamos abrir no navegador e agora sim, olha a velocidade que nós abrimos agora esse ecrã. Antes ficava demorando muito retornar esses dados, ficou ali carregando, e agora, se eu fizer um refresh, em menos do que de 2 segundos, a gente já tem as informações sendo retornadas, e antes ficou ali uns 10 segundos buscando essas informações. Ok, pessoal? E o nosso paginação também está funcionando, ou seja, temos aqui perfeito, está funcionando, a sintaxe ficou correta, o nosso comando da SQL ficou correto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários, deem um feedback pra gente, se vocês gostaram ou não gostaram, deixem um joinha aí embaixo, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, e até a próxima, pessoal!